Fala, moçada, mais um Mad News de hoje. E esse aqui é um caso esdrúxulo, porque assim que eu vi eu tinha que falar, não tinha condições. É o momento que nós estamos vivendo, né? Um estudante de 21 anos fingiu ser formado em dentista, né? E biomedicina. Alugou um consultório e estava fazendo vários procedimentos estéticos, procedimentos esses que deveriam ser feitos em centro cirúrgico. O que aconteceu? Ele fez um paciente, esse paciente evoluiu com infecção e veio a óbito, né? E pelo que eu vi na reportagem, este criminoso, se assim for definido, né, já tinha feito outros procedimentos em outras ocasiões e pelo que eu vi foi preso e foi solto. Aí que vem, né, o que está acontecendo com as nossas leis. Existe lei ou não existe lei? A pessoa pode ou não pode? Tem que ser regulado, né, o mais rápido possível. Um caso esdrúxulo desse, como é que uma pessoa de 21 anos já tenha conseguido formar em 2 faculdades e ter feito pós e tá ministrando, se bobear, tá fazendo curso ainda, tá? E fazendo procedimentos tão arriscados e tão invasivos, né? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: tem uma das coisas que é um dos grandes motivos de acontecer isso. Sem falar que ele é bandido, que se isso for verdade, realmente ele é um cara criminoso, ele é bandido. Isso soma-se a isso, a falta de caráter, soma-se a isso, ao desespero das pessoas em acreditar em falsos gurus, assim como a gente vê em coaches, né? Soma-se a isso a profissionais que dão cursos a esmo para qualquer um, sem exigir diploma, sem exigir nada, visando somente a parte do lucro, a parte do dinheiro. Já vi médicos dando curso para qualquer um, mas eu digo isso para qualquer um, não posso provar, mas já vi, entendeu? E é assim que acontece de muitas pessoas você começar a ver fazendo procedimento. Como é que esse cara fazia esse procedimento? Fazia errado? Fazia, mas ele fazia errado porque com certeza ele aprendeu errado, entendeu? Alguém ensinou ele. Então hoje é mais fácil você fazer o quê? Alugar um consultório em um local chique, se dizer preparado e se dizer especialista na rede social, e aí você angaria muitos pacientes. Por quê? É a velha máxima do ditado: quem nada sabe, nada teme. O cara vai para dentro. Espia só um pouquinho dessa matéria. Na quarta-feira passada, juntamente com os colegas da empresa, no qual a gente respeita muito o nosso trabalho, ele vai sim querer falar a respeito disso. E como é que tem uma advogada para proteger uma pessoa dessa? Após passar por uma série de procedimentos estéticos que teriam sido conduzidos pelo jovem, que tem 21 anos. Segundo a polícia, Silvana conheceu o estudante em maio deste ano. Ele teria se apresentado como dentista e biomédico. Realizou diversos procedimentos invasivos, entre eles aplicações de plasma facial, lipo de papada, que precisou ser refeita por ter apresentado problemas, e por fim uma lipoenxertia, onde o estudante retirou gordura da barriga e colocou nos seios da paciente, conforme... Olha aí, lipo de papada, lipoenxertia, 2 procedimentos, e ele não é bobo não, tá? Ele escolheu o quê? Procedimentos que dão mais dinheiro. Ou seja, ele fez procedimento extremamente invasivo, que dão mais dinheiro, e consultório que não é para ser feito. Ou seja, ele queria lucrar ao máximo no menor custo. E quem que ensinou isso a ele? Mesmo errado, alguém ensinou a ele.
Tem gente viajando, pessoal, para Paraguai, a região da América Latina toda, aqui mesmo no Brasil, e pessoas ensinando esses cursos a esmo, de qualquer jeito. Lipo de papada com lipoenxertia, isso não é feito em qualquer local, nem qualquer profissional. Isso é feito em centro cirúrgico, tem que fazer protocolo de antibiótico, anamnese do paciente. Muitas das vezes o paciente não tem indicação daquela lipo de papada nem dessa lipoenxertia. Essa lipoenxertia dá muita esteatocnecrose, dá muita celulite pós. Muitas vezes não vai ter o efeito desejado que você quer. Vocês viram ali ele fazendo, não sei que substância estava colocando ali, viu? Mas ele estava fazendo preenchimento em nariz. Olha só. Olha aquele líquido ali, ó. Deve ser uma lipoenxertia aquilo ali. Tempo dele colocar num vaso e dar uma trombose. E esse paciente também já evolui na hora ali, tá? Na hora ali para um tromboembolismo. Pelo que eu tô vendo aqui, aquele líquido ali deve ser uma lipoenxertia que ele tava fazendo. Para dar aquele efeito, né? Na verdade, ali na hora você entumece a face, então dá um efeito lift, né? Mas é porque tá inchado. Olha o risco que essa mulher correu no procedimento, de morrer dentro do procedimento. E aí ela morreu depois, né? Porque infeccionou, né? E fica manipulando várias regiões. Isso é invasivo, totalmente invasivo. E não se faz tanto procedimento num dia só. Olha ali, ó, no nariz, ó. Algum preenchedor ele está colocando ali. E é o que eu falo, não se mexe em nariz, tá? Tudo que você fizer no rosto, o ideal mesmo é você fazer o protocolo ultrassonográfico, fazer o mapeamento de vasos, né? Para depois fazer alguma coisa no rosto. E eu mesmo assim vou além. Parte de nariz, muito pouco coisas fazer, porque você tem artérias, tem vasos terminais ali, que se você inocula alguma coisa ali dentro daquele vaso, ocorre uma trombose, pode ocorrer trombose em vasos terminais que vão para nariz, vão para a cabeça, vai para olho e pode dar uma trombose, não só naquele local, pode ter trombose amontante antes ou depois do vaso. E aí a pessoa entope tudo e pode dar uma necrose importante e vira óbito, né? Então este rapaz já tinha sido preso, deveria ter ficado preso. O que falta é lei, regulação. O Brasil está virando uma grande epidemia de péssimos profissionais, epidemia de pessoas de mau caráter. A gente só vê corrupção ativa, corrupção passiva, a gente só vê são criminosos como esse, estelionatários que se dizia profissional. Isto tem que ser regulado o máximo possível. E eu faço um adendo a vocês, pessoal, que olham isso aí. A pessoa às vezes está desesperada porque quer melhorar e às vezes acha naquele camarada, no charlatão, o milagroso, porque ele vai cobrar um preço menor do que o usual. Então acha o seguinte: poxa, eu não tenho dinheiro, mas esse cara aí é bom, ele mostrou um monte de procedimento antes e depois aqui e deu certo, vou fazer com ele. Se diz o melhor dos melhores, é porque ele é. Se ele diz, é porque ele é. Eu não tenho dinheiro, então é milagre. Eu vou fazer um procedimento barato com um cara que é excepcional e vai dar tudo certo. Eu acredito nisso. Entendeu? Então o paciente sempre é paciente, a gente vai atuar como um paciente. Mas vocês não podem, mesmo assim, se achar no direito de querer fazer tudo certinho com um profissional que cobra lá embaixo. Não é normal isso aí. Tudo tem custo nessa vida. Um centro cirúrgico já começa, e se você alugar, é R$ 2.500, R$ 3.000 e pouco, um centro cirúrgico. Então imagina, dependendo do que você vai fazer, vai ficar mais caro, não vai ficar o valor que ele está cobrando. E sem falar que muitos desses procedimentos
não fazem efeito. Você vai fazer, ocorre um edema na hora, aí você tem a falsa sensação de que está tendo lift, uma melhora na sua pele, na sua face. Mas não é, depois murcha tudo e não dá certo. Isso quando não mata igual ele fez, entendeu? Então tem que ter muita compreensão do que você quer, do que você está fazendo, né? E esses péssimos profissionais têm que estar presos. Na verdade, nem é péssimo profissional, né? Que ele não é profissional. Na verdade, ele tem que estar preso. O problema que vai acontecer é que ele vai ficar poucos anos lá, isso se for preso, se não for filhinho de papai, que é o que está parecendo a ser, entendeu? E colocar advogado aí, se não ter sensacionalismo público, ele não vai nem ser preso. Porque é o que acontece. No máximo, se for preso, vai ficar poucos anos. O certo é ficar muitos anos. Ele não pode fazer isso. O bem maior do ser humano é sua vida. Então, esse caso esdrúxulo, assim que eu vi, eu tive que relatar logo a vocês, porque não tem condições. Essas coisas que eu tento lutar contra, né? O que eu puder falar, conscientizar vocês a não caírem nesses charlatões. E vocês também têm que ser um pouco críticos, olhar uma situação dessa e ver que não é normal. Muito procedimento não funciona, até porque existe muita coisa, mas muita coisa é antiga. Por que não é feito, ninguém faz, você não vê comentário desde antes, os médicos fazendo? É porque não faz ser feito. O que acontece é que agora está todo mundo sem emprego, todo mundo desesperado, então as pessoas querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, mas querem ganhar como se fosse vender ali uma bala. Mas não é, a pessoa quer ganhar dinheiro no procedimento sem saber fazer, sem saber para quem é indicado e sabendo que não tem resultado. Essa é a verdade. O Brasil está sendo terra de estelionatários, né? E tem que ser preso esse camarada aí. Cuidado, tá? Uma pessoa ali, 60 e poucos anos, e bonita, tá? Tava bem, você vê que ela tinha uma face bonita. Ela não precisava de muita coisa não, mas era só ela fazer coisas certas para ela. Não ia gastar nem tanto dinheiro, mas não sei nem quanto que esse palhaço cobrou. Ele teria se apresentado como dentista Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. e responsável por uma clínica de estética. E não só isso, Vana, que conversou com a gente sem ser identificada, conta que chegou a conversar com um estudante que admitiu ter feito os procedimentos na idosa. Ele comenta assim: olha, veja que eu mandei umas mensagens para tua mãe no celular pedindo para ela procurar um médico, né? Porque ela já vinha com um certo agravamento de dor e tudo mais. E tem as fotos, tem os áudios, tem tudo isso que estava a polícia, né? A filha da vítima afirma que só descobriu dias depois que o rapaz era uma fraude. Procuraram o nome dele na internet e não encontraram nenhum registro profissional. Mesmo assim, ele se apresentava como doutor e responsável por uma clínica de estética. E não só isso, um professor responsável por realizar eventos de formação. Foi um evento maravilhoso, com várias premiações de profissionais de destaque de 2025. Foi um prazer estar aqui e o ano que vem contamos com você. Silvana investiu quase R$30 mil com os procedimentos estéticos. Segundo a família, fez amizade com o estudante que acredita. Tá vendo, pessoal? É isso que eu fico mais irritado. R$30 mil foi muito dinheiro. Ela não precisava gastar nem metade disso, bem menos. Então essas pessoas estão ganhando dinheiro vendendo falsa ilusão, milagres. E você viu ali o cara vendendo cursos, sendo dono de clínica. O que acontece é que muitas vezes eles abrem esses consultórios, não tem nem PJ, no máximo botam PJ de salão de beleza. É assim que eles fazem, salão de beleza. Porque todas as clínicas que mexem com gente e tem procedimentos têm que ser vinculados junto ao CRM, mas elas não são. Então vocês têm que pesquisar isso, o CNPJ, pesquisa junto ao CRM, se são cadastrados junto ao CRM, pesquisa se esse profissional ele tem CRM, porque esses procedimentos têm que ser feitos com médico. São coisas extremamente invasivas, é lipoenxertia, isso é lipo de papada. Tem gente que faz endolaser, endolift. São procedimentos invasivos, sim. Não vem com essa conversa e discurso retórico falando que não são, que são. E se morreu é por quê? Porque é invasivo. Tudo que abrange a camada da pele e leva infecção é invasivo, é agulha.
Você está levando lesão para sua pele, que é o maior órgão do corpo. Ser um profissional renomado. Minha mãe começou a fazer esses procedimentos desde maio de 2025 agora. Ela só falava o nome principal dele, mas nós nunca investigamos. Ela estava feliz, estava fazendo todos os procedimentos e mexeu totalmente no rosto, ela tinha cortes, ela fez papada. A investigação do caso é feita pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde, no centro de Curitiba. A polícia deve ouvir nos próximos dias a médica que foi responsável por uma cirurgia que tentou reverter um grave quadro de infecção da vítima, isso já em um hospital de Curitiba. Além disso, o estudante de biomedicina será obrigado a apresentar o prontuário da vítima. A expectativa é que a investigação seja concluída nas próximas semanas. Além do homicídio, o estudante é investigado por uso ilegal da medicina. A participação de outras pessoas nos crimes não é descartada. Eu tenho que a justiça, para que ele frear esse menino, se de repente realmente ele estava fazendo coisas ilegais, para que outras famílias não sofram o que nós estamos sofrendo hoje e que não passem por isso. Olha, tem muita coisa em cima dessa história. Então, pessoal, o que vimos aqui é o que está acontecendo no país, principalmente aqui no Brasil, que não é regulado da maneira correta. E isso está acontecendo, mas é muito, todo dia tem. A verdade é que, graças a Deus, muitas pessoas não morrem. Tem infecção, tem sequela, ou às vezes não tem nada, o resultado dá certo, igual ela estava feliz até o treino não dar certo, entendeu? E aí muitas pessoas estão fazendo isso errado, muitos maus profissionais, muitas pessoas que não são profissionais, e tem gente que aprende um curso, dois cursos de 2 dias, acha que está fazendo tudo certo, nada sabe, nada teme, e vai fazendo, e vai angariando pacientes, Está tudo errado aqui no Brasil, e vocês têm que olhar isso e pesquisar bastante, Não é porque uma pessoa fez que deu certo, não, pesquise o nome, converse com o paciente, conversa com os outros pacientes, conversa com um profissional, vê junto ao conselho se ele existe mesmo, se ele tem a numeração do conselho, Todo o conselho, você tem uma credencial, você tem uma numeração que você é inscrito, A gente não pode se jogar, deixar nosso corpo entregue a qualquer pessoa. E consultório não é só porque é bonito, que tem lustre, que tem brilho, que tem não sei o quê, que ele é renomado, que ele é bom, que ele é correto, não. Entendeu? Aquele consultório é só uma casca, tem que saber o que está por detrás, as credenciais, os produtos, que a maioria é vencido. Tem que ver se ali aquele consultório, na verdade a maioria dos procedimentos tem que ser feito em centro cirúrgico, ou consultório no mínimo 3, que a gente fala 3A. Tem alguns consultórios de pequenos procedimentos que dá para fazer algumas coisas, mas os outros não, porque dá choque anafilático, dá hemorragia, dá alergia. Então você tem que ter os procedimentos para poder fazer a reversão. E tem que ser médico, tem que ser emergencista, tem que conhecer o que é uma sepse, o que é uma emergência, o que é uma urgência, o que é um tromboembolismo, o que é um infarto de pele, um infarto do miocárdio, infarto AVC, tudo tem que se conhecer. Porque se acontece isso na sua frente, você tem que ter os equipamentos e conhecimento para dar os primeiros socorros. E engraçado, quando deu problema, pediu para ir para o médico. Por que pediu ir para o médico? Ele tem que saber identificar. Ele tem que passar antibiótico. Ele tem que saber que antibiótico passar. Ele tem que fazer a anamnese do paciente. Que o paciente chega lá, faz o procedimento, tem vaga, é como se fosse cortar o cabelo, tem, vem aqui. Não, tem que ser consultado, tem que ter o prontuário médico, tem que escrever tudo, botar o nome dos procedimentos, a série dos produtos, a validade, tudo bonitinho. Prontuário é assim. Então se você vê lá e pergunta se ele faz prontuário, se ele tem equipamento, se ele é inscrito junto ao CRM, se ele não for nada disso, já sabe que ele é um charlatão.
né? Se ele não te acompanha, fez o procedimento, volta aqui em uma semana, 2, 3 dias. Se teve alguma coisa diferente, volta antes. Então tudo é de acordo com a conduta do médico. Não é você chegar assim, porque ele me botou na rede social e deu certo, que ele é um ótimo profissional. Não é assim. Então tome cuidado, cuide de você. Porque hoje em dia as pessoas só estão olhando e visando o dinheiro. Eles não estão nem aí para você. Entendeu? Os bons profissionais estão preocupados. Eles estão com preocupação, está aprendendo, está dando um bom resultado para você e está te acompanhando. Se não te acompanha, se não tem preocupação quanto a você e faz tudo ao contrário do que eu falei que tem que ser feito, abra os olhos e passe longe de lá. Faça uma denúncia junto ao CRE, ao Ministério Público, porque está fazendo tudo errado. E até o próximo Med News.